Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora com vocês, Aloísio Guigino e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nosso abraço, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Estamos aqui mais uma vez, reunidos, eu, Aloísio, com... Eu, Eduardo Araújo. E com... Ela. Maria de Fátima Miranda. Maria de Fátima Miranda, nossa convidada. Sempre especial. Sempre especial. Jesus nos conduz. E hoje, conforme nós fazemos todo ano, nós vamos dedicar este programa para falarmos sobre Jesus. Falarmos sobre a comemoração do seu nascimento. Falarmos sobre o Natal. É sempre muito importante nós termos em mente o significado do Natal e não nos deixarmos envolver por tudo aquilo que a mídia, o comércio, certo? E até as pessoas mesmo vibram com relação ao Natal, onde falamos de tudo, comemoramos de todas as formas, menos nos lembrando do homenageado, menos nos referindo àquele para o qual esta data é destinada como comemorativa, o nascimento de Jesus. Natal significa nascimento. E Natal é um Natal de Jesus. Então nós temos, dentro da nossa tradição, comemorações muito grandes, certo? Com relação ao nascimento de Jesus, que através dos tempos foi totalmente desvirtuada. O Natal tem a sua origem, dizem aí os estudiosos, até muitos séculos antes de Cristo, com uma comemoração pagã, certo? Que estava voltada ao solstício de inverno. O que é isso? A data em que ocorria em torno do dia 25 de dezembro, em que nós temos a noite mais longa do ano, quando dá virada para a entrada do inverno no hemisfério norte. Então, para nós aqui no hemisfério sul, é a chegada do verão, mas no hemisfério norte é a chegada do inverno. E nós temos então, nesse solstício de inverno, a noite mais longa do ano. E, novamente, ao raiar do dia, o sol voltava a brilhar. Então essa festa era voltada e destinada numa comemoração em que era avocado o sol invencível. E era uma festa muito comemorada, como a gente diz, muito badalada, né? Desde séculos e séculos antes de Cristo. Com o advento de Jesus, e nos primeiros séculos da era cristã, a Igreja resolveu determinar uma data, certo, para a comemoração do nascimento de Jesus como data magna do cristianismo, o nascimento de Jesus. Então, estabeleceu a data de 25 de dezembro, se opondo de alguma forma a essas comemorações pagãs com uma comemoração cristã. Então foi somente no século IV que foi estabelecido como data oficial da comemoração do nascimento de Jesus, o 25 de dezembro, foi somente no século IV. E, a partir daí, todos os anos nós reverenciamos, ou devemos reverenciar,
a Jesus, que veio até nós como uma data da sua chegada entre nós, a data de 25 de dezembro. Então não é algo que seja tido por nós como a verdadeira data do nascimento de Jesus. Nós não sabemos. Mas todos os indícios que os estudiosos estabelecem, como o inverno ou verão no hemisfério norte, a odisseia de José e Maria para fazerem o censo, né, que foi determinado por Roma, não ia ocorrer no inverno. Certo? Então, a data mais provável seria no meio do ano, aí pelo meio de maio, junho, julho, por aí. Mas não se tem a ideia exata, nem o registro desta data com exatidão. Então foi estabelecido, e o importante é que nós tenhamos uma referência. E essa referência para nós, da chegada até nós de Jesus, foi estabelecido como o dia 25 de dezembro há muitos séculos. Mas, com o passar do tempo, nós mudamos essa forma de comemorar. Passamos de uma orgia pagã para uma festa cristã, que hoje em dia também se transformou de alguma forma em uma festa que foi descaracterizada. Porque quando nós reverenciamos um aniversariante, a figura principal é o aniversariante. E hoje em dia nós vemos, inclusive, quando nós saímos pelas ruas, e nós nessa ocasião em que nós estamos, a cidade já está toda enfeitada, são guirlandas, são luzes, é o Papai Noel, certo? São as preparações, certo, da ceia de Natal, são os pinheiros enfeitados, uma série de aspectos que nós adotamos com o correr do tempo e que passam a ter, talvez até, vou arriscar, para a maioria, como significado, os presentes, como significado do Natal. Quando, na realidade, o verdadeiro significado do Natal é a chegada de Jesus até nós. Diga-me, acrescentem, enriqueçam. Você comentava aí, né, sobre essa questão do Natal como uma data simbólica, né? Não uma data que provavelmente não foi esta data, 25 de dezembro, do nascimento do Cristo. Mas o próprio Jesus, né, segundo a espiritualidade, e aí nós vamos tentar entender o porquê disso, né? Existe todo esse simbolismo na data do 25 de dezembro, e é evidente que as pessoas se preparam para essa data, e muitas delas de uma forma correta. É um momento onde, mesmo com essa questão comercial, com essa questão do Papai Noel, essa coisa toda criada, são muitas as pessoas que lembram de Jesus nessa data. Não é irrelevante, não, é bastante relevante. É um momento em que muitas pessoas aproveitam para pedir desculpa, para pedir perdão. E aí o nosso ouvinte pode falar assim, mas é tudo falsidade. Tem falsidade, mas tem muita sinceridade também. As pessoas ficam mais sensibilizadas nessas datas e muitas vezes aproveitam esse momento para esse pedido de desculpa, de perdão. A televisão sempre passa filmes sobre Jesus, filmes com a temática do Natal, né, que lembra tudo que Jesus ensinou, e as pessoas ficam sensibilizadas. E aí o nosso querido e saudoso, mas sempre presente, Gerson Simões Monteiro, ele escreveu na época aqui, lá no Jornal Extra, uma coluna, na sua coluna, e ele falando sobre o Natal, e ele lembra, né, do livro Antologia Mediúnica do Natal, e lembra também, que Miranda já vai falar sobre isso, e lembra também que os espíritos dizem, né, o Chico colocava isso, que Jesus visita a Terra no Natal. No nosso Natal, no simbolismo do nosso Natal. Mas por que Jesus visitaria a Terra nesse período? É porque ele nasceu nessa data? Não. É porque nesta data, segundo os espíritos informaram a Chico, a psicosfera do planeta está melhor.
porque a quantidade de pessoas que estão lembrando de Jesus, que estão meditando sobre os seus ensinamentos, é muito grande, mesmo entre aqueles que normalmente nem se ligam muito em religião. E aí, segundo Chico Xavier, e o Gerson traz aqui a história, né, o conto de Natal, que está no livro Antologia Mediúnica do Natal, mostrando que Jesus vem à Terra, nesse momento, aproveitando da melhor psicosfera. Quando a gente diz vem à Terra, não quer dizer que ele esteja ausente da Terra. Ele está sempre presente à Terra. Mas nós não o sentimos. E neste dia, nesta data, os seres humanos costumam se abrir mais à presença de Jesus. Não é isso, Miranda? E nos lembramos do que Jesus falou a Pedro. O que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu. Esse ligar na terra é aquilo que nós buscamos, idealizamos, nos envolvemos, os nossos objetivos aqui. Então, apesar da nossa imaturidade ainda e durante séculos festejarmos o Natal como uma coisa do mundo, não é? A humanidade, ainda que não seja evidente para muitos, ela está evoluindo. A dor e o sofrimento têm um objetivo na Terra. Quer dizer, a dor é um mecanismo evolutivo. O sofrimento é proveniente da nossa rebeldia. Então, nós vamos observando que para a Terra estar muito próximo, em trabalho de transição planetária a nível de revolução moral, é porque essa evolução aconteceu em muitos corações, não é? Então, são muitas as famílias que, independente de qualquer coisa, antes de servir-se à mesa, fazem um culto, oram, agradecem e lembram de Jesus. Essa psicosfera que fica mais aberta não é de Jesus para conosco, é nossa para com Ele. Somos nós que nos posicionamos de uma forma mais fraterna, ainda que deturpemos a nossa ideia de fraternidade vinculada ao comércio do mundo. Eu tive uma oportunidade de entrar numa van no período de Natal e uma criança a avó entrou com a criança na van, ela os desesperos, não conseguia parar de chorar e o pessoal ficou preocupado. Aí a avó falou, pois é, eu levei ela para ver o Papai Noel. Quando ele tentou abraçar ela entrou em surto, começou a gritar e eu tive que retirá-la do shopping. A criança parou de chorar e falou assim, eu prefiro o palhaço, porque o palhaço faz todo mundo sorrir. Aí a gente ficou olhando, como é que uma criança de 3, 4 anos ia dizer eu prefiro o palhaço, porque o palhaço faz todo mundo sorrir. Aí foi uma reflexão que eu fiz em cima da situação. Eu falei, interessante, quem deve ser esse espírito, não é? Porque teve uma manifestação que ninguém está habituado no shopping. Uma criança entrar em surto para não querer ser abraçada pelo Papai Noel. Aí tinha uma moça do lado que falou assim, pois é, parece até que ela entende, né? Porque Papai Noel nem toda criança tem. Mas o palhaço, qualquer criança sorri com ele. Quer dizer, nós vamos observando que o mundo comercializou essa data. Mas os verdadeiros cristãos entronizam Jesus todo dia no coração. Né? E se partirmos do propósito que Natal deve ser todo dia, tem até uma musiquinha que fala assim, que toda mãe seja Maria e que o Natal seja todos os dias, Jesus nos visita. Sempre que nós falamos do Evangelho, nós sempre lembramos, olha, cada um de nós individualmente recebe diariamente a visita de Jesus, porque Ele é misericordioso, Ele conhece nosso infortúnio, né? Sabe das nossas dificuldades, as nossas misérias morais mais íntimas e anônimas. Então, qualquer um de nós que eleve o pensamento a Deus e lembre dele com sinceridade, está recebendo a visita dele. Onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estarei presente. Mas temos que compreender que o mundo que nós vivemos e a maneira como ainda nos postamos, tudo isso é natural que aconteça dessa forma. O ideal é que comecemos a amadurecer nosso raciocínio, que saibamos trazer a mensagem de fraternidade do Cristo para os nossos momentos diários, nas horas das nossas escolhas domésticas, na hora que nós temos que tomar uma decisão em relação a alguém, que a gente possa ponderar e colocar em evidência o irmão que está diante de nós. Então, o mundo comercializar o Natal é próprio de um mundo que valoriza o mundo, mas ele nos convida. Eu não peço que os tire do mundo, mas que os liberte do mal. Libertar do mal é nos tirar da ignorância, para que não sejamos marionete num comércio que termina maltratando, porque as pessoas são incitadas a comprar, e muitos cometem suicídio no outro ano porque não tem dinheiro para pagar. Aos poucos estamos acordando, amadurecendo. É isso aí. Você está falando em amadurecimento. Né?
Agora, esse amadurecimento, ele vai ocorrendo pouco a pouco. Certo? A natureza não dá saltos, né? E nós estamos fazendo parte desse contexto. Então, é muito importante que nós entendamos que, apesar dessa mudança de foco, certo, do Natal com relação ao nascimento de Jesus, é muito importante que nós entendamos que todas essas formas de nós comemorarmos o Natal nos levam a esse avanço, a esse amadurecimento. Porque, vejamos, nós lembramos sempre do Natal, por exemplo, a ceia do Natal, não é? Mas a ceia do Natal, ela, apesar de muitas vezes ter a presença, certo, de excessos, seja na comida, seja na bebida, ela também promove uma oportunidade de confraternização entre as pessoas, da reunião de familiares, porque o Natal é uma festa, a gente costuma dizer que é uma festa da família, certo? E Jesus faz parte da nossa família, né? Então, a ceia de Natal, com todos os excessos que podem ocorrer, também tem um lado positivo, que é justamente essa confraternização entre nós, entre os familiares, entre os amigos, etc. Os presentes de Natal. Você falou, né? O comércio que estimulou, certo? E muitas vezes endividando, muitas vezes nós nos excedendo, certo? Das nossas possibilidades para fazermos a alegria de alguém, mas nós estamos fazendo a alegria de alguém, não é? Principalmente voltado para as crianças, né? Porque toda criança, você falou aí da criança que chorou, certo? Quando foi abraçada pelo Papai Noel, certo? E a possibilidade que foi levantada por uma pessoa que estava lá é porque ela não deve ser aquinhoada pelo Papai Noel. Então nós vemos a importância da alegria das crianças ao receberem algum agrado, algum presente, seja ele qual for. O pinheiro de Natal, certo? O pinheiro de Natal tem um simbolismo muito interessante, porque é a única árvore que não deixa de ser verde o ano inteiro, certo? Então, é um simbolismo daquilo que deve estar verde em nós, verdejante em nós, que é o amor a Jesus. A esperança. Certo? A esperança. Então, são os simbolismos, né? O Natal hoje em dia, a árvore de Natal, ela é enfeitada por bolas, né, de louça, ou que seja, bonecos, ou que seja. Mas anteriormente, nos primórdios, eram velas que eram colocadas no pinheiro de Natal, com um simbolismo da luz que dali emanava. Então, tudo o presépio foi criado por Francisco de Assis, certo? Na sua época, né, Idade Média, certo? É como um simbolismo, uma forma de homenagear o aniversariante, homenagear a Jesus. Então nós vemos que todos esses simbolismos, eles têm uma razão de ser, e no fundo nós vamos chegando a essa homenagem, a essa relação que nós estabelecemos com o aniversariante. O que nós temos que entender é que nós não devemos estar presos ao simbolismo, mas sim buscarmos, pelo seu significado, homenagearmos o aniversariante através do amor ao próximo, através da caridade, através dessa relação cada vez mais amorosa entre os homens, porque foi o que Jesus nos ensinou. Então, nós não devemos nem estar no 8, nem no extremo, no 80. Sim. Tá? Nem no extremo, nem no outro. Porque os símbolos, para a nossa condição ainda, eles têm uma importância. Eles exteriorizam as nossas intenções, não é? O nosso desejo, como falávamos. Estimulam. Sim. E estimulam.
Então, ao longo dessa jornada terrena, agora é que nós estamos despertando para a essência do ser espiritual que nós somos. Então, é natural que nesse percurso tenhamos lançado mão desses recursos, Perfeito. não é? Igual a criança. Quando você vai fazer uma aula para uma criança de maternal, você tem que materializar a ideia no concreto, aquilo que ela pode pegar, para depois você trazê-la para um ensinamento mais profundo. Só para as crianças? Não, para fazer uma correlação de que espiritualmente ainda somos crianças, não é? Então, a metodologia para uma aula de maternal jardim é diferenciada para o jovem. Se bem que o recurso pode ser usado do maternal para o jovem, mas nem sempre do jovem para o maternal, porque eles não têm capacidade de elocubrar a ideia se não for concretizada. Então, está tudo dentro do objetivo. Perfeito. Eu quero enfatizar ainda essa questão da festa do Natal. O Aloysio mais uma vez citou, e eu vejo que ela é importante, inclusive, por ser conhecida como a festa da família, que até os jovens, que não são muito adeptos hoje em dia de se reunir com a família, o jovem, aliás, é um grave erro, né, que todos nós devemos meditar, né, as famílias, a gente permite que os nossos pré-adolescentes, mas sobretudo adolescentes, se afastem demais da família. E as pessoas não se reúnem mais, não conversam, não fazem uma refeição juntas. E o jovem vive uma vida paralela, completamente distante da família. Mas, graças ao Natal, graças a essa festa, é comum que até os jovens que são distantes da família respeitem essa data. E eles entendem que é o momento de estar com a família. A grande maioria, né, com exceções. E, como eu já tinha dito, as pessoas que frequentam uma religião, né, que frequentam a sua igreja, seja católica, evangélica, a pessoa que vai a um centro espírita, ela está sempre ouvindo falar em Jesus, né, aqueles que seguem o cristianismo. Mas existe um percentual importante de pessoas que ao longo de todo o ano eles não se preocupam com essa ideia de Jesus, e muitos que são mesmo ateus que sequer acreditam na existência de Jesus. Então essas pessoas são indiferentes a isso. Mas nem essas pessoas, nem os ateus, quando chega o momento do Natal, eles deixam de ser influenciados, porque não há como, as famílias todas estão falando sobre isso, e eles de alguma forma, eles entram em contato com essa mensagem de um homem que eles não acreditam que existiu, mas que de alguma forma os toca, porque é um homem que fala no amor, que fala no perdão. E aí, por mais que eles não acreditem, os ateus, nossos irmãos ateus, eles se sentem, eu já vi ateus falando isso, que se sentiram contagiados por essa energia do Natal. É a psicosfera do Natal. Todos nós somos envolvidos por essa psicosfera no mundo. É o divino em nós. No mundo, certo? Olha, tem 3 sugestões aqui nesse período. Eu sempre gosto de conversar e dou essas dicas. Tem um filme no YouTube. Você tem 2 minutos para dar suas dicas. Pronto. O Quarto Sábio vai falar justamente de Jesus e toda essa preparação do Natal. O livro, através do Chico Xavier, é Antologia Mediúnica do Natal. Eu acho que é Emmanuel. Muito bom. Não é? E tem uma outra que agora me fugiu, mas se eu lembrar e houver tempo, eu ainda falo. Vale a pena, nesse período, se envolver com essa leitura que nos desenvolve a sensibilidade para com o outro. E aí será Jesus em nós. Então, Antologia Mediúnica do Natal, O Quarto Sábio, não é? Que é o filme, e que vale a pena que vocês busquem na internet. Um outro livro que eu sugiro aos nossos ouvintes, caso queira reunir a família no Natal para fazer uma leitura juntos, é o livro Jesus no Lar, né, do Chico Xavier, pelo espírito Ney Lúcio. Histórias maravilhosas que vão trazer muita reflexão boa para todos. Então, meus amigos, nesse dia em que nós estamos aqui conversando a respeito do Natal, do aniversário de Jesus, simbolicamente, mas que para nós tem esse significado, eu gostaria de fazer um convite a todos nós que estamos aqui. Hoje nós já estamos a menos de uma semana desta data, então vamos, nesta data, comemorar de alguma forma, reunindo os amigos, os queridos, os parentes, a família, mas vamos de mãos dadas agradecer a vinda
do Mestre até nós. Vamos agradecer tudo o que ele trouxe para nós como orientação, lembrando que ele mesmo afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E é com esse pensamento que nós vamos comemorar o nosso Natal, vamos comemorar o aniversário de Jesus com muita alegria, mas com muita gratidão por tudo aquilo que nós recebemos. Muita paz a todos. Feliz Natal. Muita paz. Feliz Natal. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec, no período de 1859 a 1869. Olá, queridos amigos e irmãos da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Sou Bill Fabiano, estamos juntos mais uma vez para mais uma noite de estudo do programa Luz na Penumbra, Revista Espírita 1859. Estamos em dezembro de 1859. Eu e meu parceiro Renato Souza fazendo um programa que antecede a noite de Natal, não é isso, meu parceiro? Boa noite, seja bem-vindo. Oi, Bill, boa noite a todos, exatamente, né? Antecede aí, Natal semana que vem, né? Sim, dia 25. Terça para quarta-feira, é isso? Estamos na sexta-feira. Pois é. Ou seja, o último programa antes do Natal. Que todos possam ter uma noite de Natal, né, com Jesus em seu lar, né, Renato? E nós também temos Jesus em nosso lar, né? Sim, sem dúvida. Que sirva de exemplo, né? Para que a gente deixe Jesus entrar na nossa casa, não só no dia 24, no dia 25, mas todos os dias do ano, né? Com certeza. Parafraseando aí o poeta Regis Danese, entra na minha casa, entra na minha vida, né? Sem dúvida nenhuma. Então, faz aquela reviravolta boa, né? Coloca tudo no lugar, que tá tudo desarrumado, né? Então, mexe com a estrutura. Rapaz. É isso aí, garoto. Sem dúvida. Isso aí. Vamos lá, então. Nós estamos ainda no Boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Sim. E agora a gente vai entrar na leitura da ata do dia 7 de outubro. Vamos lá, as apresentações que diz o seguinte: o senhor A, né, é importante a gente destacar, acho que a gente já falou sobre isso, mas eles não querem expor o nome das pessoas, então coloca só as iniciais ali dos nomes, que é para não haver nenhum tipo de problema, né, como já aconteceu com o Chico, né, com o Humberto de Campos lá, irmão X, enfim. A espiritualidade sempre atenta a esses detalhes, né. O senhor A, que é livreiro, e o senhor de la R, proprietário, são apresentados como membros titulares. Adiamento para a próxima sessão particular. O senhor J, fiscal de contribuições do Departamento do Alto Reno, é apresentado e admitido como membro correspondente. Comunicações diversas. Primeira, o senhor Cole comunica um extrato da obra intitulada Céu e Terra, do senhor Jean Renaud, em que o autor emite ideias inteiramente de acordo com a doutrina espírita e como ultimamente disse o espírito sobre o futuro papel da França. Segunda, o senhor Conde de R dá informações sobre uma comunicação espontânea de Savonarola, que é um monge dominicano, obtida numa sessão particular. Essa comunicação é notável porque a personagem, embora desconhecida dos assistentes, indicou com precisão a data de sua morte, ocorrida em 1498, sua idade e seu suplício. Pensa-se que a evocação desse espírito
poderá ser instrutiva. Interessante, né, Bill? Porque ele diz o seguinte, né? Esta comunicação é notável pelo fato deste personagem, embora desconhecido dos assistentes, ter indicado com precisão a data de sua morte. Então, de alguma forma, né, é uma presciência, né, Bill? Que a Gênese trata, né? Sim. A presciência, embora já tenha tido um século XV aí, né, para o século XVII, já são uns 200, menos de 200 anos, na verdade, mas o espírito já adquiriu alguma consciência de si próprio, né, do estado dele como desencarnado, né, enfim, já pode ter a consciência mínima, a serenidade mínima para dar detalhes, né, do seu desencarne, né, a idade e o que ele passou, né, como foi a vida dele, o suplício, né, como o Kardec coloca aqui. Sim, né? sim. Aí. A terceira, que é a explicação dada por um espírito sobre o papel dos médiuns ao Sr. P., antigo reitor da academia, ele próprio médium. Para se comunicarem entre si, os espíritos não necessitam da palavra, basta-lhes o pensamento. Vale destacar que aqueles espíritos que já conseguiram, né, já entenderam isso, né? E muitos espíritos ainda nem lembram dessa possibilidade, né? Porque estão ainda tão ligados à última vida, às coisas materiais, né? Que eles não conseguem nem lembrar que tem essa capacidade enquanto espíritos são, né? De se comunicarem através do pensamento, né, Renato? Sim, não é? Você é um espírito que pensa, não é? E se você pensa, você influencia e é influenciado. Quando se fala em palavras, em comunicação dos espíritos, claro, obviamente que você diz que ouviu uma voz, não é? Sim, até porque eles podem tentar de alguma forma articular dentro, obviamente, das condições do mundo espiritual. Eu estou falando do mundo espiritual, não estou falando da articulação nossa, por exemplo, agora não. Não é? A forma como nós articulamos, não. Mas como eles articulam, né? Para poder que a gente fazer com que nossos ouvidos mediúnicos, eu acho que é o termo mais correto, não é o ouvido físico, é o ouvido, né? O ouvido mediúnico possa ter acesso a essa informação, não é? Mas sem dúvida eles chegam e são atraídos pelo pensamento e chegam até nós também pelo pensamento. Tudo é através do pensamento. Começa tudo no pensamento. Por mais que você diga assim, eu fiz isso ou aquilo sem pensar. Não, você pensou antes, sim. É porque a velocidade do pensamento é muito rápida. Não dá para a gente captar e estabelecer uma medida, não é, de tempo, de tão rápido que a gente pensa, pronto, olha só, e aí a mesma velocidade com que os espíritos despojados do corpo físico, não é, se movimentam, se comunicam, etc, né, Bill? Com certeza, você falou aí, às vezes a gente ouve vozes realmente, é que os espíritos, aqueles que estão mais... não vou falar adiantado não, porque não é a palavra, mas é como eu falei, eles estão mais atentos à condição de espírito dele, né, mais conscientes da condição de espíritos, sejam mais ou menos adiantados, eles sabem que eles podem buscar em a natureza forma de plasmar, por exemplo, uma corda vocal, né, e conseguem emitir sons, né, não precisam do psiquismo do médium, da psique do médium, né, como a picofonia, que há necessidade da dupla, né, médium e espírito. Né? Enfim, os espíritos conseguem plasmar esse tipo de coisa sem a necessidade de um médium. Eles buscam ectoplasma, obviamente, né, os fluidos universais aí para fazerem isso, mas não necessariamente de um médium encarnado, né? Sim. Enfim. Perfeito. Vamos lá. Quando querem comunicar-se com os homens, devem traduzir seu pensamento em sinais humanos, isto é, em palavras. Exato. Tiram essas palavras, como a gente estava falando, né? Tiram essas palavras do vocabulário do médium, de que servem, de certo modo, como de um dicionário. É importante a gente destacar isso aqui é bem interessante, né? Eu vou repetir aqui.
tiram essas palavras do vocabulário do médium, de que se serve. O médium que ele está se utilizando ali. De certo modo, como de um dicionário. Por isso que é importante, a gente sempre fala isso lá no posto, ou nas casas espíritas que a gente vai, enfim, onde a gente trabalha, por exemplo, hoje na UCEAV, você ainda no posto, e amanhã voltando para o posto, ou quaisquer que sejam os locais. A gente fala sempre da necessidade do médium fazer o quê, Renato? Estudar. Perfeito. Ler, estudar. Essa é a palavrinha mágica, né, Bill? Exatamente. Essa é a palavra que contém realmente os efeitos da varinha de condão, do abracadabra. Sim, né? É o Harry Potter, é o nosso Harry Potter. Sem dúvida. Chama-se estudar, né? Então. Porque você além de você, obviamente, adquirir conhecimentos, você adquire também vocabulário para que aqueles espíritos mais ou menos, eles consigam se comunicar através da nossa própria fonte do vocabulário, de palavras. Aí você só fica falando só em gíria, só isso, aquilo, com todo respeito, né? A gente não está aqui para criticar ninguém nem nada, mas quando se tem pouco vocabulário, os espíritos, aqueles que são mais rebuscados, mais comprometidos, eles buscam sintonia, né, para se comunicar. Né? E se você não está nessa sintonia, se você está numa outra vibe, outros se comunicarão com você, mas não tão comprometidos, né? Porque os espíritos, além de tudo, além da necessidade, né, Renato, da necessidade de se comunicarem, além da necessidade de trabalharem, eles se afinizam também. Então, bom, eu tenho mais afinidade com o Renato, porque o Renato já está numa vibe aí, o Renato não é nenhum anjo com asas, mas ele está buscando, ele tem um pensamento próximo ali, o Bill Fabiano, ou o André, ou o fulano, ou o cicrano. Então eles se aproximam também da gente de acordo com as nossas afinidades, né? Enfim, com as nossas necessidades ou com as nossas vontades de mudar, né? Talvez não seja nem a afinidade a palavra certa, mas a nossa vontade, nosso comprometimento, a palavra é essa, o comprometimento. Sim. E aí se você tem um vocabulário mais vasto, mais rebuscado até, eles vão se utilizar, né? Como o Divaldo, já ouvi uma palestra do Divaldo falando, né? Que às vezes um comunicante que é lá da Arábia, né? Ele vai buscar em você ali vidas retroativas de que você já viveu na Arábia. Então ele vai buscar lá no cerne do teu espírito as suas encarnações dentro do idioma árabe. Então você vai conseguir falar em árabe. Mas como o Divaldo fala, se você nunca falou aquele idioma, ele vai procurar outro. Outro espírito vai se comunicar com você através de um outro idioma. Entendeu? Para facilitar a vida do espírito. A verdade é essa, né? Então vamos lá. Algum comentário aí, Renato? Eu estava refletindo aqui, você captou mesmo a distância, né? Eu acho que cabe a gente falar que, guardadas todas as nuances da mediunidade mecânica, não é? Com relação ao que a gente está falando, né? Porque existe a questão do espírito tomar a sua mão e escrever. Ele toma... Exatamente. Né? Enfim, e aí a gente lembra da carta que o Chico recebeu num idioma... Né? E escrevendo ao contrário, né, Bill? Da direita para a esquerda. Né? De um idioma, enfim, né? Diferente e tal, né? E tudo mais. O hebraico normalmente da direita para a esquerda. Né? E aí o Chico, a gente tem essa questão da mediunidade mecânica. Mas alguma coisa ele pode ter tido no passado, que passou por lá, etc. Algum resquício, algum fiozinho que você puxa aquele, opa, é por aqui e tal. Sim, não está descartado, né? Exatamente. Estamos no programa Luz na Penumbra, Revista Espírita 1859. Estamos em dezembro de 1859. Estamos quase finalizando o ano, né, da revista e o ano que nós estamos também, né? Dezembro de 2024. Vamos lá, vamos continuar. Eis porque é mais fácil ao espírito exprimir na linguagem familiar do médium. É o que a gente está falando aqui, Exatamente. Né? A gente está falando antes de ler, né? Porque a gente não leu ainda, então a gente está em sintonia, né, Renato? Embora possa igualmente fazê-lo numa língua que este não conheça.
Neste último caso, o trabalho é mais difícil, razão pelo qual o evita quando não há necessidade. E aí foi exatamente o que a gente falou. Exatamente. E eu não tinha lido. Glória a Deus que estamos em sintonia. Pois né, pois é. O Sr. P encontra nessa teoria a explicação de vários fatos que lhes são pessoais, relativos a comunicações que lhe foram dadas em latim, em grego, por diversos espíritos. Olha aí. A quarta, exatamente. Quando a gente facilita a vida do espírito, né? Se o espírito entender que nós já tivemos uma vida, entender não, se ele identificar que nós já tivemos uma vida lá, vamos ver o idioma aí, sei lá, o mais bizarro possível para mim, que eu sou javanês. Né? Javanês, o mandarim. Pô, a gente já viveu lá, né? Nosso espírito é bilenar. Né? A China é milenar. Sim, né? sim, então a gente pode ter uma existência lá, a gente viveu, eles vão buscar em nós essa experiência, né? Simples assim. Perfeito. Deixa eu plugar aqui meu notebook aqui na tomada, que a bateria está acabando, já me alertou ali. Enfim, já feitas as devidas conexões, graças a Deus. Vamos dar continuidade aqui, Renato. Tá, vamos lá. Quarta, fato relatado pelo mesmo de um espírito que assistiu ao enterro de seu próprio corpo e que, não julgando o morto, pensava que o enterro não lhe dissesse respeito. Dizia ele: não fui eu quem morreu. Engraçado, chega a ser engraçado. Não fui eu quem morreu, pô, e não foi realmente, né? Depois, quando viu os parentes, acrescentou: começa a pensar que talvez tenha razão e que é bem possível que eu não seja mais deste mundo. Mas isso me é indiferente, a palavra é essa, não é mais daquele mundo físico, né, mas continua vivinho da Silva, né, e bem vivo, né, Renato? Sim, perfeito. Continua tão vivo que acha que não morreu. Não exatamente. Quando você tem essa mínima consciência, né, cara, do que você é, do estado que você é, né? É muito bom. É o que eu peço sempre a espiritualidade, né? O meu amigo espiritual, né? Que quando eu desencarnar, que eu tenha, que eu seja comunicado. Você desencarnou. E a partir desse momento, cara, eu não quero mais. É um exercício que eu faço, cara. Eu não quero estar agarrado a nada aqui. Óbvio, enquanto eu estou aqui, quero ter minha casa, quero voltar para o Rio, quero isso, quero aquilo, quero voltar a ter meu carro, quero aquilo, quero poder ir a um cinema, quero poder ir a um shopping, quero poder ir a um show de rock. Pô, faz parte, cara. A gente está aqui vivendo, né? Tem que aproveitar o que a natureza te coloca à disposição. Claro. Uma praia que eu amo, mas o meu pensamento é esse: eu quero isso enquanto eu estou aqui. Depois que eu desencarnar, eu quero ser comunicado, se for possível. Bill, você desencarnou. Caramba, é isso mesmo, não tem jeito não de voltar, não ressuscitar lá um desfibrilador, não tem como? Pô, não dá não. Infelizmente não, né? Não dá. Eu falei, pô, então tá bom. Posso até reclamar um pouquinho, chorar, mas vou virar, cara. Eu não quero incomodar ninguém, obsediando, eu não quero ser incomodado, não que é por egoísmo não, mas porque é outro momento, né, cara? Já deu o que tinha que dar, então siga em frente, né? Eu acho que é isso. Deus sabe o que faz, é melhor deixar por conta dele, que fica tudo melhor, né? Com certeza. Exatamente. Falou tudo. Vamos lá para a quinta. O senhor S comunica um fato notável de aviso de além-túmulo, relatado pelo jornal Patrie, de 16 de dezembro de 1858. É isso mesmo, Renato? Falei corretamente? O seu francês está demais, sabe? A sua última encarnação na França está fazendo toda a diferença, Bill. Toda a diferença. Era isso que eu ia falar, justamente isso que eu pensei. Foi talvez a minha última encarnação em França. Eu acho que eu passei por lá, mas faz muito tempo, por isso que eu não lembro muito, entendeu? Você tá mais ligado à sua reminiscência mais do inglês. Mais do inglês. Do alemão. Não, do alemão acho que nem tanto, mas do inglês. Mas vamos lá. Vamos lá. Na sexta, a carta do senhor BL. Isso, né? De lá. Isso. De LA. Vamos botar de Los Angeles aí para identificar melhor. Que, baseando-se em artigo da revista sobre o fenômeno do desprendimento da alma durante o sono, pergunta se a sociedade poderia evocá-lo um dia, juntamente com sua filha, morta há 2 anos, a fim de, como espírito, ter com ela uma conversa que ainda não conseguiu como médium.
estudos. A primeira evocação de Savonarola, proposta pelo Sr. R., Conde de R. Segundo, evocação simultânea por meio dos dois médios diferentes do Sr. BL e de LA, que está encarnado, vivo, né? Sim, e de sua filha morta há 2 anos, conversa do pai com a filha. Terceiro, 2 comunicações espontâneas são obtidas simultaneamente. A primeira de São Luís, pelo Sr. L, a segunda da Sra. Clary, ou Clary, por seu irmão. Tá. Sexta-feira, 21 de outubro de 1859, sessão particular. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 14 de outubro. Apresentações e admissões. O Sr. Len, negociante, e o Sr. Puck, doutor em Direito, foram apresentados como membros titulares. A senhorita H foi apresentada como membro honorário em razão do concurso dado à sociedade como médium e que promete ainda dar para o futuro. Admissão de 2 candidatos apresentados na sessão de 14 de outubro e da senhorita H. Lembrando a galera que isso aqui é uma ata, né? Sim, sim. É uma ata, então tem que estar tudo ali registrado, né? Ajustado, as presenças, tudo. Exatamente. É um raio-x daquilo que foi apresentado ali, então tudo, às vezes a pessoa pode estar ouvindo, caramba, mas isso aí não tem nada, não me diz nada, mas quantas coisas a gente já falou aqui, né, acerca dessa ata, né, Renato? Sim, perfeito. Vamos lá. O Sr. S. propõe que no futuro as pessoas que desejarem participar da sociedade deverão fazer o pedido por escrito e que lhes seja enviado um exemplar do regulamento. Leitura de uma carta do Sr. TH fazendo proposição análoga, motivada pela necessidade de somente adquirir na sociedade somente admitir na sociedade as pessoas já iniciadas no objetivo de seus trabalhos e professando os mesmos princípios. Pensa que um pedido feito por escrito, abonado pela assinatura de 2 apresentadores, é uma garantia a mais das sérias intenções do candidato do que um simples pedido verbal. Isso aqui já mostra uma preocupação, né, Renato? Com o comprometimento, né? Eu acho que é importante a gente... É a mesma coisa o médium, né? Vamos botar um médium não, mas uma pessoa que chega na casa espírita, né? Chega lá no posto... eu quero trabalhar aqui porque eu sou médico. Trabalha, vai aí, entra aí, bota o jaleco e mete a cara, vamos lá. Não é assim, né, Renato? Não pode. Tem que haver um teste, né, para a pessoa ver se realmente é aquilo que ela quer, né? Sim, não pode. Ninguém entra no colégio já no ginásio. Você até chegar lá... Ginásio, Renato? Na minha época era ginásio, Renato. Bill. Na minha Quantos época era anos ginásio. você tem, cara? Hoje em dia o quê? É o quê? Como é que chama hoje? Hoje é... ensino fundamental, né? Mas aí eles englobaram tudo e ainda criaram uma 9ª série. Exatamente, meu Deus, a gente tá ficando velho mesmo. Na nossa ocasião, não vou falar época não, né? Época parece que é muito distante, né? Na nossa ocasião, não tinha isso, não é? Não tinha isso. Então era ginásio, 2º grau, né, etc e tal. Hoje em dia você tem 1º grau, né? Englobaram tudo. Né? Você entra pelo jardim de infância, você entra pelo CA, né? Você entra pelo maternal, você entra por essas coisas. E você vai... Educação infantil. Exato. Aí vai, 1º ano, 2º ano, né? 3º ano, do colegial, etc. Não dá para você começar assim. É a mesma coisa. Você chega numa empresa, não é? Você vai subindo aos poucos também. A menos que você seja um cabeção mesmo, que seja contratado ali para fazer aquela coisa mesmo específica. Assim, mas é muito difícil, né? Sim, mesmo assim você passa por uma sabatina. Tem um crivo ali, né? Você passa por uma experiência, você passa por um... né? Você falou tudo aí. Vamos botar, por exemplo, um novo presidente do Banco Central do Brasil. O cara vai passar por uma sabatina ali para ver se realmente ele sabe, né? Perguntas específicas, serve pro cargo. Situações específicas, perfeito. Exatamente. Então tu imagina, você chega na casa espírita e diz assim, eu vou trabalhar, tá? E aí no nosso caso lá, no Bezerra, bota o jaleco e vai trabalhar. Não é assim não. Não é assim não. Exatamente. Até porque quando chegar no mundo espiritual, que forem ver lá, eu tenho 70 anos de vida na casa espírita. Senta aí, vamos ver se tem 70 anos mesmo.
Não tem. O que você praticou desses 70 anos de aprendizado? Não tem 70 anos, porque tem aqueles dias que você estava lá, mas não participou. Exatamente, exatamente. E aí, né? Eu lembro... É engraçado, né? Um minuto, Bill. Um minuto. Oi? Um minuto. Um minuto, falta um minuto, né? A gente tem que passar pelos crivos, né, cara? Não adianta. Quando eu vim pra cá pra começar a trabalhar na UCAV, eu passei pela educação mediúnica. Então. Tudo. Foi até rápido, obviamente, pelo nosso experimento, né? E tudo mais. Sim. E o dirigente entendeu que já poderia trabalhar, mas tu tem que passar um recomeço, cara. Não adianta, né? Sim, tem que haver um recomeço. É pra tudo na vida, é assim. Pra tudo. O André Luiz não chegou lá no mundo espiritual, não teve que... Né? Varrer chão, pô. Então, vamos lá, vamos rever tudo que você já viu lá no início. Vamos lá, é pra gente dar um start novamente, né? Exatamente. Bill, faltam 20 final, segundos. O João aí, eu tô estimando que é o João, cara. O João tá falando mal da gente, deve estar falando mal da gente. Então. Estamos chegando aí a alguns segundos, né, Renato? Vamos convidar a galera pro Clube da Fraternidade, Renato, rapidamente. Renato. Exatamente, é o 213386-1422. Ele também é o WhatsApp, tá bom? Tem todas as informações lá, manda sua mensagem, que você vai receber a resposta de como participar do Clube da Fraternidade. É isso, galera. Chegamos ao final de mais um Luz na Penumbra, Revista Espírita 1859. Semana que vem estaremos pós-Natal com mais um programa Luz na Penumbra. Pessoal, boa noite. Renato, meu parceiro. Valeu, grande abraço, Bill. Feliz Natal a todos. Tchau. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.